Audio Jungle. Olá, olá, olá a todos, como estão? Tudo certinho? Tudo bem? Estou aqui configurando a live de hoje, que vai ser muito divertida e vai ter bastante coisas bacanas aqui para a gente ver. O grande Paulo já chegou por aí. Essa live, ela é a primeira live de 4 lives, tá? Nós vamos fazer 4 lives juntos, eu e o Paulo, para a gente falar da questão do bom humor e da interferência do bom humor na nossa vida. Fala, meu amigo! Olá, olá, boa tarde. E Boa tarde, aí? boa noite, bom dia, não é? Como está? Bem-vindo! Obrigado pelo convite, Alexandre, também. Portanto, é com todo o gosto que estamos aqui a conversar. Boa. Imagina, para mim é uma grande honra ter você aqui. Eu conheço um pouquinho mais da tua história já a partir do momento que a gente começou a conversar e o trabalho que você faz, a maneira como você faz e o próprio convite que você me fez para a gente fazer essa parceria, misturar as coisas, né? Misturar o bom humor com neurociência, aonde a nossa proposta é que todo mundo ganhe de todos os lados que você enxerga então esse tema, né? E eu vou deixar o Paulo se apresentar um pouquinho aí para o pessoal que está chegando. Só avisando, Paulo, essa live depois eu vou subir lá para o YouTube. Eu vou Ok, subir para o boa. YouTube e a gente vai manter os links lá no meu canal. Daí, para quem quiser assistir depois e tal, a gente pode mandar o link para quem quiser. Eu até para nós, se eventualmente nos esquecermos de alguma coisa, vimos cá ver aquilo que dissemos. O que é que tu achas? Eu acho muito interessante, porque a gente começa a fazer promessa, né? E depois não sabe o que prometeu. Assim a gente mesmo se lembra. É, boa ideia. Então, se calhar é melhor não subir, não. Eu guardo ela aqui e subo e tiro, quem sabe? Exatamente, exatamente. Mantém-se aí controlado. Então, olha, antes de mais, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia a quem está aqui a ver-nos. O meu nome é Paulo Oliveira, eu trabalho com humor já há 18 anos. Eu comecei como roteirista, portanto, e acabei por transitar para a stand-up comedy. Isso é uma história que depois eu, daqui a pouco, se calhar, já partilho, porque também tem uma lição, entre aspas, importante. E aquilo que disseste agora aqui no início, que os dois temas tão distintos como humor e neurociência, se calhar não serão assim tão afastados quanto as pessoas possam julgar. Perdão. E que é uma das coisas que também vamos aqui descobrir. Então, basicamente, eu tenho 51 anos e aquilo que faço agora é trabalhar com humor, com empresas, com formação, com consultoria a nível de humor, com eventos corporativos personalizados. E o meu percurso começou como roteirista, depois comecei como stand-up comedian, a fazer stand-up comedy em 2003, há 18 anos atrás. Em 2010 comecei a fazer comédia de improviso, portanto, e tem sido isso o meu trabalho até agora. Agora, vou abrir aqui um parênteses, porquê? Porque enquanto isto estava a acontecer, eu tinha um segundo trabalho. Ou seja, eu fui militar até aos 43 anos, portanto, só aos 43 anos é que dei uma espécie de salto de fé e dediquei-me a tempo inteiro ao humor. Que Basicamente, bacana. esta é a minha história. Bora lá. Que bacana. E a gente fez um roteirinho aqui de algumas perguntas. Eu costumo sempre me questionar, né? Cada convidado que eu tenho aqui, eu costumo montar algumas perguntas para mim mesmo, do meu próprio interesse. E eu acabo, às vezes, dividindo isso com os convidados e tal. E, mas, claro, a gente vai descrevendo aqui, né? Ao longo da nossa história, a gente vai criando outras perguntas. Paulo, me diz uma coisa. Há quanto tempo já existe o stand-up comedy? Porque isso é uma coisa que surgiu nos Estados Unidos, né? Sim, sim. A origem do stand-up comedy, se formos lá mais aos primórdios, se calhar tem origem nos espetáculos de variedades onde havia um apresentador, logo no início na Broadway, era um modelo que existia, mas naqueles circos da aldeia também havia um apresentador, mestre de cerimónias, que tinha a cabo Ok. apresentar toda a gente. E o que acontece é que alguns desses mestres de cerimónias destacavam-se também por conseguirem usar muito bem o humor e alguns começaram a ter algumas carreiras. Há uma história que se conta hoje em dia nos clubes de stand-up comedy.
há, há aquela parede de fundo de tijolo que é tão típica e Sim. característica dos clubes de stand-up comedy. Há quem diga que a origem tem origem na tenda que esses circos usavam nos Estados Unidos quando andavam de aldeia em aldeia, porque eles não tinham tenda, só tinham um pano e encostavam a uma parede da casa, então o fundo do palco era sempre tijolo. Ah, que Por isso é que bacana. nos clubes de comédia ainda se mantém essa característica. Que Mas a legal. stand-up comedy começou a surgir nos anos 50, 60 de uma forma mais intensa em Portugal e no Brasil. A stand-up comedy chegou em 2001, 2002, chegou em força tanto a um lado como ao outro. E em Portugal já há 20 anos que há stand-up comedy, sensivelmente. O stand-up comedy, ele é uma grande escola para o humorista, né? Grandes humoristas, eu acho que os maiores humoristas do mundo e Hollywood e tal, eles iniciaram na sua carreira no stand-up comedy. Eu acho que ele te dá uma visão de improviso, né? E o próprio tema da nossa live hoje é a questão do bom humor como forma de inteligência, que quando você pratica o stand-up comedy, você também, de certa forma, se condiciona a enxergar a vida de uma maneira mais engraçada, porque o stand-up comedy nada mais é do que você relatar fatos da sua própria vida, fatos comuns, mas de uma maneira que as pessoas não conseguem enxergar isso com bom humor. Ou seja, eu vou no supermercado fazer compras. Quando um comediante vai no supermercado fazer compras, aquele processo normal de ir no supermercado, ele é extremamente engraçado. Quando uma pessoa normal vai no supermercado fazer compras, aquilo parece algo tão normal e tão sem graça. O que eu quero dizer é que é possível, quando você faz stand-up, ou quando você começa a trabalhar nessa linha de enxergar as coisas por um lado mais engraçado, a sua vida, de certa forma, se transforma também, ou não? Sim, sem dúvida. E tu na tua pergunta, abordaste aí dois ou três conceitos, aqui um bocadinho, se calhar há alguns contraditórios. Eu, quando trabalho com humor para empresas, aproveito sem dúvida toda a aprendizagem, todo o que é tudo aquilo que um comediante tem que usar no seu dia a dia como ferramentas de trabalho, etc., para levar para as empresas. E a stand-up comedy dá-te uma coisa, a comédia de improviso dá-te outra e a comédia de sketch dá-te outra. Na stand-up comedy, se calhar as lições que nós tiramos da stand-up comedy, que são aplicáveis ao mundo dos negócios, há várias, mas se calhar uma delas tem a ver com métodos de trabalho, com consistência, com persistência, criatividade, etc. A comédia de improviso aí já te dá uma leveza e uma abordagem diferente no relacionamento com os outros e no relacionamento também com o mundo. Enquanto a Deixa eu comédia só, de improviso... Paulo, deixa eu só te interromper um segundinho aqui, que tem um comentário aqui que ele diz assim, ó, é o David Pinto Comedy, né? Então já viu, ó. Quando eu vou fazer compras, não é engraçado, sou pobre, vou só aos saldos. Então, isso já é uma tirada muito interessante. Eu acho genial isso. Porque já é uma tirada que você faz piada com você mesmo e que entra no momento certo, entende? Então, assim, eu acho isso de uma inteligência incrível. Eu conheço o David Pinto, portanto foi meu aluno e inteligência, acho que estás a ser simpático demais. Estou a brincar, David, David, nada contra, o David é inteligentíssimo, tanto mais que fez aqui a piada agora aqui. Agora varreu-se-me aqui com esta piada do David Pinto. Não, estava explicando a diferença do stand-up comedy pro E improviso. da comédia de improviso. Na comédia de improviso há outro tipo de relação, tens de trabalhar com o outro. Na stand-up comedy trabalhas com o teu cérebro e com o público. E é unidirecional de alguma forma, bidirecional, porque o público também pode interagir contigo. Na comédia de improviso tens que trabalhar colaborativamente em último grau com a tua equipa. Ok. Tens que aceitar, tens que escutar e tens que confiar, que são coisas que hoje em dia, no mundo que corre, não é? O escutar, o aceitar e o confiar são coisas que fogem de nós. Ok. Não é? Portanto, nós não Ok. estamos
não estamos naturalmente aptos a isso, né? Resistimos, desconfiamos, protegemos, não ouvimos. E a comédia de improviso, com exercícios simples, passa-nos lições brutais que fazem a diferença no nosso trato com os outros e também com aquilo que se passa à nossa volta. Nos sketches, aí a lição vem da gestão de equipas, e porque em sketches nós temos que gerir equipas completamente diferentes e muitas das vezes no mesmo espaço a trabalhar em contrarrelógio. Portanto, também há aí lições interessantes. Portanto, desses 3 ramos da comédia, stand-up comedy, comédia de improviso e sketches, há, sem dúvida, matéria-prima muito útil para negócios em empresas. Tu referiste há pouco uma coisa que é quando eu agora, quando fiz a piada, distraí-me, quando eu estava a fazer aquela piada da inteligência do David, não é bem uma piada, eu não considero que... parece inteligente, ok? É como um mágico. É como um mágico. Estás a ver o mágico que chega lá, tira o coelho da cartola, parece inteligente. Não é inteligência, é trabalho. Bacana. É só trabalho. Bacana. E a questão aqui, e essa foi a parte que eu aprendi ao longo de 18 anos a trabalhar em humor. A partir do 6º ano comecei a perceber-me disso, é que é possível ajudar os outros a descobrirem o seu lado cómico, a serem mais, a usarem mais humor e a pensarem mais como um humorista, como um comediante. E o quero usar mais, quero pensar como um comediante, tem essas vantagens. Eu, por exemplo, se entrar numa sala e se fizer uma espécie de varrimento, eu consigo detectar quais é que são os pontos passíveis em que eu posso fazer piadas. E elas acontecem na minha cabeça. Depois eu decido fazê-las ou não. Agora, aquilo que para mim já é uma espécie de segunda pele, uma espécie de radar de humor sempre ligado, é algo que eu ensino também nas minhas formações e que se aprende e há quem o continue a fazer e seja profissional. Portanto, é por aí o caminho. E Bacana. manda vir. Não, deixa eu só te dizer uma coisa que você falou ali, que a questão da confiança não é algo natural. Ela é algo natural e a confiança, ela é um comportamento inato. Nós nascemos, o nosso cérebro nasceu para confiar, acredite ou não. Nós aprendemos a desconfiar. Então, assim, a vantagem é que nós trabalhamos, principalmente quando a gente fala em performance, que é uma das bases, ao meu ver, do próprio trabalho de stand-up, é a questão da metalinguagem, ou seja, a maneira como você se comporta, é aquela linguagem que explica o conteúdo, que vai fazer a diferença do texto para o texto engraçado. Então, assim, o que eu falei lá no início, que você vai no supermercado e um comediante, quando vai no supermercado, aquilo é muito engraçado, para a diferença de uma pessoa contando como é que foi a sua vida no supermercado e não tem graça alguma, é exatamente o uso da metalinguagem que explica o texto em si, ou seja, é a preocupação do performer, né, ou da pessoa que está fazendo o stand-up, na minha visão, é a maneira como ele se preocupa como a outra pessoa vai interpretar a sua história. Sem E isso dúvida. que eu chamo de inteligência, entendeu? Porque a grande maioria dos comunicadores se preocupa em passar o seu texto da melhor forma e não da forma como a outra pessoa vai interpretar. Então, isso para mim é a questão da inteligência, entende? Sem dúvida, e isso é um dos factos que eu mais insisto também nas formações que dou, e para o humor, para haver humor, é fundamental. Se eventualmente numa empresa, como tu referiste, pode haver um diretor que fala e não está minimamente preocupado que seja compreendido ou não, ele sente-se bem a passar só aquela mensagem e não está preocupado com o receptor. Em comédia, não. Em comédia, nós temos que nos preocupar com o receptor e ter a certeza que ele percebe e que é aquilo que eu chamo, em comédia, o contexto é claro para o público. Porque muitas das vezes, se o contexto não for claro para o público, a piada pode ser excelente, o comediante pode ser muito bom, a entrega em palco, brilhante. Se o público não souber do que estamos a falar, o público não vai rir. Portanto, e essa preocupação com
a metacomunicação com a recepção perfeita da informação, os comediantes têm que a ter. Quando não a têm, a coisa não resulta em palco. Eu acho incrível essa leitura também, né? A leitura de palco e a maneira como você interage, dependendo como esse público reage também. Eu vejo que existem os tempos, né? Quando você faz uma piada e não estava esperando um retorno tão grande daquela piada e o público interage, eles também dão um tempo até que você absorva aquilo e aproveite aquele momento, né? Então, assim, é algo incrível, porque para quem enxerga de fora, para quem não vê isso com uma linguagem, com uma visão mais técnica, e eu vou te ser bem sincero, eu comecei a ver stand-up comedy com uma visão mais técnica depois que eu te conheci e conheci o trabalho que você faz. Eu baixei aqui uns 10 shows de stand-up e eu comecei a olhar aquilo dentro de uma visão mais técnica, assim. E eu comecei a enxergar elementos que naturalmente eu não enxergava, ou seja, eu enxergava ali alguém que tinha um certo roteiro, mas que não usava técnicas específicas de engajamento, sabe? Porque o stand-up, ele é um engajamento, ele é o perfeito conceito de engajamento, ou seja, é uma hora de show, uma hora, um pouco mais às vezes de uma hora, que você tem que conseguir manter aquele público com recompensas, recompensas, recompensas a todo instante, para ele não se desvincular. Eu já vi shows muito bons e eu já vi shows de grandes comediantes que não eram tão bons. E eu não consegui nem ver até o final. Eu disse, não curti, ele não engatou, sabe? Ficou forçado, ficou aquele assunto que ele puxa um outro assunto já para puxar a sua própria piada, sabe? Então, assim, a gente vê que tem ali, não é aquilo que é natural, como deveria ser uma conversa entre duas pessoas, ao qual você acaba naturalmente rindo, né? Sim, sim, isso é interessante aquilo que tu disseste, porque de facto, se estivermos atentos e com conhecimento básico e simples, conseguimos identificar na linguagem cómica padrões. Isso aí. Padrões que se repetem, que nós podemos replicar, etc. E as piadas constroem-se com um determinado número de formatos, não é? Constroem-se acima de tudo com emoção e com empatia. Portanto, construir uma piada não é algo puramente técnico, tanto mais que ainda não há computadores a contar piadas decentes. Uhum. E o humor serve até como bitola para avaliar a inteligência artificial, porque os computadores conseguem processar tudo, mas o humor ainda está longe. Eu acho que comediante será das últimas profissões do mundo, garantidamente. Portanto, a ser substituída pelos computadores. E isto porque na natureza humana há algo que escapa aos computadores e às máquinas. Por exemplo, aqui uma cena muito básica, os computadores não peidam. Uhum. Os computadores não espirram. Okay? Não são humanos. E essa vertente do humor ainda é humana. Tu falaste aqui também de outra coisa muito interessante, que foi num solo de stand-up comedy, um comediante está a ser testado piada a piada. Ou seja, cada vez que ele faz uma piada, o público pode não rir. Portanto, é um trabalho um solo de stand-up comedy pode demorar 1 ano a preparar. Aquela piada que o comediante leva ali, naquele momento a palco, e que toda a gente ri, que é uma piada brilhante, é uma piada que se calhar já passou por 10 versões até chegar ali. Já passou por 10 públicos diferentes até chegar ali. O trabalho de stand-up comedy em palco pode parecer uma coisa muito natural e simples, e é uma coisa muito natural e simples, mas é um trabalho árduo. O exemplo que eu costumo dar é o do ferreiro. Um stand-up comedian, um comediante é um ferreiro que está de manhã à noite a bater até chegar à noite e ter uma piada boa. Portanto, é um trabalho constante mesmo. Sabe que uma vez eu vi um dos shows que o comediante soltou uma piada e ninguém riu. Aí ele disse, porra, que merda, perdi um tempão fazendo essa merda e ninguém riu. E aí os caras riram. Então, isso é um truque básico de stand-up comedy. Ok? Uma das formas
não só de stand-up comedy, mas também para nós. E quando eu trabalho acima de tudo com empresas, há muita gente que é reticente a usar humor, etc. Isso, um dos maiores medos que leva um dos maiores mitos que faz com que as pessoas não usem tanto humor, um deles é o medo de falhar a piada. Ok, Ninguém gosta de falhar a piada. claro. Mas não há problema absolutamente nenhum, porque numa empresa, se um diretor contar uma piada e ninguém rir, ele pode fazer uma piada por ter falhado a piada. Entendi. Ele pode usar humor autodepreciativo e dizer: epá, eu sou um péssimo comediante, mas não se preocupem que sou um excelente diretor da empresa. E faz uma nuance, e aquilo que é uma piada falhada torna-se uma piada. E isto aqui, tentando entrar aqui no humor intrinsecamente, todo o humor, todas as piadas têm uma falha ou um erro intrínseco. Não há nenhuma piada que corra mal. Portanto, se nós falharmos a piada, se brincarmos connosco próprios sobre o facto de termos falhado a piada, conseguimos dar aí a volta. E os comediantes fazem isso em palco. Há mil e uma maneiras. Há falhar uma piada, de fazer isto, qualquer... nunca mais fazer piadas de vegans em Lisboa. Portanto, este tipo de brincadeiras que quando o comediante sente que a piada falhou ou que de alguma forma não conseguiu aquilo que queria, temos aqui no bolso de trás meia dúzia de frases que saem automaticamente e espontaneamente e que depois salvam o momento, sim. Entendi. E uma coisa que eu acho que vocês têm muita vantagem, né? E é uma ferramenta evolutiva, né? De integração social, é o contágio dos próprios sorrisos, né? Eu lembro muito, e até hoje isso existe, né? Nas séries de comédia, por exemplo, aquelas piadinhas e aqueles risos por trás de auditório. Aquele riso por trás, ele te estimula também a sorrir, porque você está no momento propício, você foi lá para isso, e quando você é contagiado com outras pessoas, isso também te impulsiona. Então, ou seja, é um tipo de trabalho que você vai angariando e com a ajuda da própria plateia, né? Obviamente, para que você consiga perder essa colaboração do seu público, aí, claro, você tem que fazer algo muito ruim, assim, porque caso contrário, até mesmo você rir da sua própria piada vai fazer com que o público ria porque você está rindo. Né? Eu já vi isso acontecer também. Sim, o riso é contagioso. Eu lembro-me que já há alguns anos atrás, eu estive a passar férias na Alemanha e havia lá um talk show que era o Wetten, Das. Era um talk show de apostas. Figuras Mas alemão ri? Alemão. E nesse talk show aconteciam coisas estranhas, levavam lá, pessoas que conseguiam fazer coisas incríveis. E num dos programas, a meio do programa, uma senhora na plateia começou a rir. Mas alemão? Alemão ri? Alemão. Sim, o alemão ri. Isso aí precisávamos de 10 lives para resolver este problema. Ok. Porque eu achei que eles não riam. Riem. Há 2 ou 3 que riem. Então foram aqueles que estavam no programa. E então a senhora começou a rir no meio da plateia e toda a gente estranhou. Portanto, continuou a rir e não parou de rir. Em 2 minutos, toda a gente do estúdio estava a rir. Toda a gente, havia câmaras a chorar a rir. O riso, de facto, é contagioso. Tem essas duas nuances. É contagioso, por um lado. E já agora, quem é que era essa senhora? Era a campeã mundial de riso. Ela acho que conseguia passar 24 horas ou 48 horas a rir. Era do Guinness. E acho que, não sei, devia parar de 4 em 4 horas para ir à casa de banho para comer uma sanduíche e depois continuava a rir. Devia ser uma pessoa insuportável, não é? Ninguém Nossa. Quem é riso tanto. Excesso de felicidade também não. O riso tem essa nuance de contágio e às vezes nós em palco sentimos mesmo isso. Quando as piadas entram e ficam bem alavancadas, é quase como deitar abaixo uma fila de dominós. E a coisa flui natural. E depois também tem outra vertente, é que o riso e o facto de nós conseguirmos fazer rir os outros é uma sensação de poder muito grande.
Por isso é que normalmente quem faz stand-up comedy e prova stand-up comedy, ou seja, vai para palco e prova o Vicia. sangue ou a fruta, vicia. Portanto, é essa parte interessante aí também, né? Eu tenho muito medo de começar isso e não querer parar também, porque assim é uma coisa que eu adoro muito. Eu brinco muito, assim, eu sou muito brincalhão, assim, eu sou muito quieto e tímido, sabe? Muito quieto e tímido. O assunto que eu falo é um assunto muito sério, é um assunto assim que as pessoas me veem talvez como alguém muito sério, mas quando elas acabam convivendo, elas percebem que eu faço piada a todo momento. Eu faço piada de eu acho que assim, de pessoas que estão brabas, assim, sabe? Eu faço as pessoas brabas riem, porque eu pego Sim. aquele momento e isso para mim é uma habilidade que eu desenvolvi para facilitar a minha própria vida como gestor. Eu fui diretor de empresa há muito tempo e eu gostava muito de fazer isso, sabe? Porque eu quebrava o gelo e eu conseguia entrar dentro do problema por um outro viés, por um viés de que agora você já está mais disposto a me ouvir. Então, para que as pessoas me ouvissem, eu tinha que fazer com que elas quebrassem aquele momento de raiva, porque na própria raiva a sua adrenalina não deixa que você pense, você entra em momento de luta ou fuga, e você consegue quebrar esse paradoxo, né, do bloqueio de percepção, e aí você consegue expor o seu ponto de vista. Eu aprendi a fazer isso durante a gestão, né? Sem dúvida. E outra coisa que eu acho que essa técnica, eu vou chamar de uma habilidade, né? Porque isso é uma habilidade, não é algo que se aprende por um determinado fim, mas eu acho que você acaba sendo produtivo para várias áreas da sua vida. Foi quando eu comecei a dar aula e quando eu comecei a dar palestras e quando eu tive que começar a ir para frente de equipes para também dar instrução, ao qual você tinha ali 30, 40 pessoas e eu começava a enxergar essas 30 ou 40 pessoas como uma fonte de elemento que eu pudesse usar ao meu favor, sabe? Então, às vezes eu via alguém brincando com o celular, ou alguém bocejando e tal, e aí eu já puxava essa tirada para quebrar para quebrar o gelo daquela hipnose que você acaba entrando, sabe? Então, Grande, assim, sim. e isso eu acho que me fez até um orador melhor. Porque, obviamente, num momento de descontração entre um assunto sério e algo que você descontrai, relaxa e volta, você também trabalha esse engajamento, né? Sim, e tu disseste uma coisa muito interessante aqui. Estavas a descrever que quando estavas a dar uma aula, estás a olhar e a observar e a ver o que é que a classe te está a dar, ou o que é que está a acontecer, que tu podes usar para fazer humor, ou para descontrair, ou para descomprimir, etc. E há aqui uma questão muito interessante, e aquilo que eu vou dizer pode parecer básico demais, mas não. Grande parte das vezes, para fazermos humor, basta apenas constatarmos a realidade. Só. Só. Um dos conselhos que eu dou aos meus alunos de stand-up comedy e de humor é o conselho que faz com que qualquer pessoa se torne ou consiga produzir e fazer mais humor na sua vida. E o conselho Aham. é simples. Anda devagar. Anda lentamente. Se nós conseguirmos andar devagar e andar lentamente, imagina, vamos imaginar, como é que a imagem que eu te vou colocar é, imagina que de repente o mundo fica em câmara lenta. Ok. Se o mundo fica em câmara lenta, tu ficas ultra rápido, Ok. certo? Aumenta a Portanto, percepção, é isso? tal e qual, tal e qual. E isso consegue-se com calma. A maior parte das vezes a pressa que nós temos é artificial, são as coisas à nossa volta, é o stress que nos anda a puxar para um lado e para o outro. Nós, com calma, se conseguirmos manter a calma e conseguirmos andar devagar, conseguimos constatar pequenos detalhes que são piadas e Claro. que apenas não são piadas porque ninguém diz, olha isto aqui a acontecer. Portanto, o humor está sempre a acontecer no mundo à nossa volta. Nós só temos é que estar atentos. Eu não concordo muito com aquela palavra do um criador de humor.
Aham. Eu não concordo com a palavra criador de humor. Eu acho que um descobridor de humor, sim, porque Uhum. os pontos já lá estão todos à nossa volta. Nós temos é Uhum. que ligá-los de forma diferente. Temos é que descobrir um caminho diferente entre os pontos. Portanto, e aí acabamos por chegar ao humor. E o humor tem três vertentes fundamentais, de uma forma geral, né? Serve para divertir, ok? Todos nós sabemos, quando vemos um Claro, show de stand-up comedy, etc., divertimos. Serve para aliviar a tensão, ou seja, em momentos de alguma tensão, com a certeza. piada certa, a frase certa, é o suficiente para alterar o espectro hormonal aqui dentro, né? É o suficiente para nós sentir partilhando. Há dias que às vezes não correm muito bem, não é? E, portanto, e andamos perdidos nos pensamentos. Se eu for dar uma volta, ou se eu me cruzar com o vizinho e o vizinho for muito simpático, naquele momento eu sinto automaticamente a ganhar outro fogo. Portanto, o humor alivia a tensão também. E o humor também tem outra vertente que é a parte mais interessante aqui. E é a parte mais interessante para todos, né? E também para quem tem negócios ou para quem tem que gerir equipas. É que o humor muda a perspectiva. Ou Uhum. seja, eu posso explicar-te uma perspectiva diferente Com de certeza. determinado assunto. Se eu explicar essa perspectiva diferente com uma piada, provavelmente as minhas hipóteses de sucesso serão maiores. Primeiro, porque ao fazer-te rir, descontrai-te, entre aspas, amacio-te para receberes a informação. Ao fazer-te rir, os centros da memória ficam estimulados porque nós lembramos de coisas agradáveis, etc. Se eventualmente houver algum trocadilho linguístico ali naquelas palavras, posso criar um som que fica no ouvido da pessoa e se calhar quando tu passas essa informação importante, ao passá-la já levas 4 ou 5 âncoras que te vão alicerçar melhor a informação no receptor. Portanto, o humor pode ser trabalhado a este ponto, não é? Não, e isso é fundamental, porque a felicidade, a alegria, elas são uma das principais emoções universais. O que é uma emoção universal? Uma emoção universal é algo que todo mundo tem igual, ou seja, todas as pessoas do mundo gostam da felicidade. Não existe emoção negativa ou emoção positiva. Não, não é isso que eu estou dizendo. Nem agora existem emoções que você gosta de sentir e emoções que você não gosta de sentir. Ou seja, você está propenso a pagar para alguém te deixar feliz. Isso sim. Agora, você também está propenso a pagar para alguém não te deixar triste. Já percebeu isso? Ou seja, quando alguém, quando alguém naturalmente te deixa feliz, obviamente que o índice de probabilidade de que você se aproxime dessa pessoa é muito maior. Então, quando você é alguém que utiliza o humor, não estou falando que você é alguém de stand-up, mas que você utiliza o humor para enxergar a vida por esta perspectiva, você se torna alguém mais agradável e, consequentemente, mais memorável. Então, se eu tenho que comprar eu tenho que comprar um carro. Eu vou comprar um carro de quem? Daquele vendedor muito mais agradável ou daquele vendedor sério que não teve engajamento algum? Ou quem é que eu vou lembrar? Quais são os detalhes do veículo que eu vou lembrar? Daquele vendedor que fazia piada cada vez que estava dentro do carro, que ele não sabia. Ele me dizia, por exemplo, assim: estou inventando, tá? Mas ele me dizia assim: olha só esse rádio que lindo, eu não sei nem mexer, de tão bacana que é. Isso é uma piada que eu posso lembrar na hora que eu for tomar a decisão de comprar o veículo. Poxa, aquele veículo tinha um rádio tão sofisticado que o próprio vendedor não mexia. O outro não fazia piada, o outro levou aquilo tão a sério que não me deixou memória alguma. Olha que coisa incrível isso. E mais, pode-te poupar problemas com a justiça. Ah, é? Vou explicar. Porque aquilo que tu estavas a dizer e sim, o humor torna-nos pessoas mais empáticas, automaticamente empáticas. Né? As Claro. pessoas gostam de quem as faz sentir bem. Se nós nos divertirmos, fizer sorrir alguém, ok. Agora, houve uma. Eu agora não me recordo exatamente dos nomes concretos do estudo, mas houve um estudo que analisava a simpatia
aquilo que eles foram calcular neste estudo foi se a simpatia a simpatia dos médicos tinha alguma influência no número de processos por negligência médica. Olha E a isso. questão é que os médicos eram mais ou menos processados não pelos erros médicos, mas por serem mais ou menos simpáticos. O que quer dizer que o médico que seja mais ou menos simpático e empático, mesmo que cometa um erro, não é processado. Ou seja, Maravilha. o facto de... há bocado falei do andar devagar, não é? Da calma, do respirar, do perceber as coisas que estão a acontecer. A calma é um superpoder e a simpatia também é um superpoder. Maravilha. Portanto, as pessoas ainda não perceberam isso. Há muitas pessoas que não percebem isso, mas sim, a simpatia é um superpoder e usar o humor é um poder grande. Mas deixa eu te contar que é um caso que é muito mais próximo. Não sei como é isso aqui em Portugal, mas no Brasil, como eu participava de gestão de pessoas, e eu participei de consultoria em muitas empresas, o que eu via eram ex-funcionários que colocavam a empresa na justiça e falavam o que para o RH? Olha, eu estou botando a empresa na justiça por causa daquele gestor, não pela empresa. A empresa sempre me deu tudo, eu sempre fui muito bem atendido, mas aquele gestor merece tal, tal. Então, quer dizer, você leva daí uma raiva, um sentimento negativo de uma pessoa que é um gestor importante, veja bem, que não se preocupa em ser amigo. Porque, assim, ser amigo, ser amigável, ter um comportamento de aproximação é papel do líder hoje em dia. É papel, porque você engaja as pessoas, você faz com que elas se comprometam. Obviamente, quando você é alguém que estimula isso, o comprometimento ele é estimulado, apesar de ser um comportamento nato também, que todo mundo nasce com questões de comprometimento e foi através do comprometimento que nós evoluímos e criamos sociedade. Mas isso também deve ser estimulado. Isso é papel do gestor, não é verdade? Sim, sim. Hoje em dia, acho que nós já falámos uma vez sobre isto, o paradigma está um bocadinho a mudar, não é? Antigamente era um chefe duro, há Exato. aquela situação de... Hoje em dia ainda chamamos recursos humanos nas empresas. Recursos. São coisas para ser usadas de determinada forma para conseguir determinada função ou produzir o que quer que seja. Só que há aqui uma questão, é que as pessoas não são recursos, ou o paradigma está a ir noutro sentido. Os recursos humanos estão a transformar-se agora em seres humanos, e o paradigma, e a ciência também, tu na neurociência também podes confirmar com toda a certeza isso, que o facto de nós projetarmos uma postura positiva, simpática, próxima, etc., além de fazer bem ao nosso cérebro, vai fazer bem ao cérebro do outro, Com e depois certeza. vai fazer bem ao trabalho e à produtividade e à ligação que se consiga na empresa. Com E o certeza. humor é a ferramenta ideal para equilibrar estes dois fatores que todos os gestores têm que gerir, que é autoridade e proximidade. Uhum. Porque há sempre aquele risco: estou demasiado próximo, perca a autoridade; estou demasiado longe, perca a proximidade. O humor é esse elo de ligação que em determinados momentos e determinadas formas podem servir para garantir essa proximidade e essa ligação entre as equipas, não é? Ou hierarquicamente falando também. E a grande vantagem do chefe, né? A grande vantagem do chefe é que, mesmo que ele faça uma piada sem graça, sempre tem um puxa-saco que ri, né? Então, quer dizer, a piada dele nunca vai ser totalmente ruim, né? E sim, e se a piada não tiver graça, se ele for um bom chefe, deve aceitar essa penitência em prol da empresa, não é? Porque para equilibrar o poder, não é? Aquilo que tu disseste é fundamental, que é o humor autodepreciativo muitas vezes é visto como algo que, na verdade, nos diminui à frente das outras pessoas. Curiosamente,
quem usa humor autodepreciativo, por norma, é visto pelos seus pares, por quem está à sua volta, como uma pessoa mais confiante. E mais Ou humilde seja, também. e mais humilde também. Se eu disser que me aconteceram as piores coisas do mundo e estiver a rir, e gozar com os meus defeitos, brincar com os meus defeitos, diminuir-me, se eu fizer isso, acabo por, aos olhos dos outros, acabo por parecer uma pessoa mais confiante. E a todos os gestores, a todos os chefes de equipa, interessa parecerem mais confiantes e serem mais confiantes também, como é óbvio. Portanto, o humor autodepreciativo acho que é uma ferramenta que todos os gestores ou chefes devem usar, com toda a certeza. E ainda mais num ambiente corporativo, colaborativo. Tem uma cena do filme do Exterminador do Futuro 2 que o menininho ele acaba se dando muito bem com o Exterminador e ele acaba tendo o Exterminador como um amigo, né? E ele diz pra ele assim, no final do filme, o menininho fala que não queria que ele fosse embora, queria que ele ficasse com ele no filme e tal, porque ele tinha se apegado ao robô. E o robô disse: "O que que é isso no seu olho?" Aí ele disse: "Nada, nada, é um cisco, é um cisco." Aí o robô disse assim: "Eu nunca conseguiria fazer isso que você está fazendo." Ou seja, pessoas que não exprimem a sua relação emocional mais se afastam do que se aproximam. Por outro lado, o equilíbrio também é muito importante. Você não precisa chorar na frente do seu colaborador, mas você sentir a dor dele. Quando você sente a dor dele, você entende o problema dele e você entende algo que eu acho que é crucial para todo tipo de relação interpessoal. Você entende que o problema dele é um problema que você também poderia estar sentindo e como você estaria produzindo se você estivesse passando por aquele problema. Então, quer dizer, você se torna muito mais assertivo na gestão dessa equipe a partir que você começa a gerenciar emoções. Sem Isso é dúvida. incrível. E não é só, e há empresas que já começam também a mudar o paradigma de gestão, porque há aquele número mágico dos 150, não é? 150 é o maior, é o grupo, é o número que a partir do qual para cima a coisa fica mais complicada de gerir, ou seja, é o número de Dunbar que chama. Exatamente, número de Dumbar. Robin Dunbar é o pesquisador que descobriu isso, né? Dumbar também é o nome de um elefante qualquer dos desenhos animados, acho eu. É Dumbar. Dumbo. Não. Eu sei, não é o Dumbo. Mas vou apontar aqui, eu vou descobrir essa personagem do Dumbar. Não é só o senhor do número mágico do 150. Okay. Mas há empresas que começam a reduzir, e grandes empresas que começam a reduzir as equipas e a dar-lhes mais autonomia. Porque além dessa humanidade que potencia a produtividade, etc., além dessa humanidade há todo o potencial criativo que todas as empresas têm e que neste momento não exploram, porque o Zé Manel, ou o António, ou o Valdemar só aperta parafusos e ninguém lhe pergunta mais nada. Exatamente. E isso é uma falha que as empresas que a corrigirem ou que a alterarem esse tipo de comportamento vão ganhar vantagem. Com esta, nas próximas 3 semanas, irmos trazendo aqui, conversando aqui, se calhar partilhando algumas histórias práticas, porque tu foste uma pessoa que meteu a mão na massa no trabalho prático nas empresas, eu também. Eu acho que pode ser interessante trazermos algumas histórias práticas, porque isso acaba por ajudar quem está no terreno, se calhar a associar algum exemplo a alguma situação que está mesmo a acontecer e ajudarem no processo e pelo menos para sorrirem mais um pouco, não é? Portanto, agora, o desafio que tu me fizeste foi, obrigado Joca, presumo que o meu áudio agora já esteja melhor, ok, boa, o Joca é uma pessoa que aliás está a ser o nosso produtor aqui, portanto, porque descobriu o gato, está a controlar os volumes e o Daniel Pimenta também. Portanto, quem está com uma equipa destas a assistir, portanto, está com Deus, está garantido.
É isso aí. Mas a ideia é trazermos cá esses casos práticos e essa experiência prática de usar o humor e a neurociência com pessoas no trabalho, porque acreditamos que vai ajudar, de certeza, com toda a certeza, alguém. E o Alex, o desafio que me fez foi fazer stand-up comedy, eventualmente, se calhar, sobre neurociência ou neurocientistas, talvez. Portanto, talvez Pode faça ser? umas piadas sobre neurocientistas. Não, fazer um bocadinho de stand-up comedy sobre esse tópico. E há pouco, antes da live, o Alex mandou uma mensagem, portanto, deixa-me cometer aqui uma inconfidência, e disse, ok, depois tu no final fechas com 10 minutos de stand-up comedy. Calma, porque 10 minutos de stand-up comedy, apesar de serem só 10 minutos, é algo que demora a trabalhar, portanto, mas 10 minutos não, mas na quarta semana, portanto, daqui a um mês, para fechar aqui esta sequência dos nossos lives, vou fazer aqui um minutinho, vou trazer aqui umas piadas para vocês opinarem, como é óbvio. E me diga uma coisa, quem sabe, Paulo, ainda o nosso público vai me ver num palco aí, hein? Eu já te fiz o desafio, só precisas ter coragem. Tens coragem, Alex? Assumes aqui o compromisso? Coragem e falta de vergonha eu tenho de sobra. Exatamente. É aquela inconsciência saudável, não é? Isso é uma grande vantagem, mas isso também se treina, não é? Também se treina a coragem também se treina. É verdade. Que é uma das coisas que também podemos Sabe falar. que eu vi vantagem em relação... Assim, eu sei, o meu áudio tá dando delay, tá dando eco aí, mas eu não consegui consertar, a gente vai assim até o final, depois eu arrumo na edição. Sabe que eu vejo vantagem em transpassar alguns tipos de desafios que eu mesmo não me faço, sabe? Então, assim, é algo que cada vez que eu supero um tipo de desafio, eu me sinto tão bem, tão realizado, que eu gosto desse tipo de desafio, sabe? Sim, sem dúvida. É o sair da zona de conforto, o chavão, não é? Mas eu acho que é o sentir vivo, porque, e tu como neurocientista também sabes isto melhor do que eu, garantidamente, nós temos medo a mais para as ameaças que há, não é? O nosso cérebro engana-nos e assusta-nos a mais. Portanto, a maior parte das vezes a montanha pariu um rato quando as coisas acontecem. Portanto, nós temos que quebrar um bocadinho essa barreira. Portanto, uma das coisas que eu quero no exército, ao fim e ao cabo, porque no exército e nos paraquedistas em situação de treino, ou na Bósnia ou em Timor, houve situações de alguma tensão, e é fundamental ter essa noção para conseguir ter coragem, que às vezes é uma mistura de inconsciência, aquilo que a maior parte das pessoas vê como inconsciência, nós mandarmos para a frente, não é inconsciência, é a consciência que a maior parte das vezes corre bem, ou que estamos a assustar-nos por nada. Portanto, isso é fundamental. No curso de stand-up comedy e no exército também lidava com situações de extremo medo, não é? Há pessoas que têm pavor de palco e vão aterrorizadas para palco. E o humor também é bom para distrair, aliviar tensão e mudar a perspectiva, ok? Às vezes, nesses momentos de maior tensão, a piada certa é o suficiente para aliviar. Isto até pode parecer uma maldade, mas no exército, nos paraquedistas, no treino mais duro, e às vezes o treino tinha que ser duro, a nível físico e a nível psicológico, eu gostava de brincar e fazer ali uma espécie de parênteses e fazer uma piadinha, e a pessoa que estava à minha frente não podia rir, porque a situação não era para rir, mas eu criava aquele momento de humor. E então eles, no meio daquela confusão toda, no meio daquela dor toda, aquele momento, aqueles 20 segundos, aqueles 30 segundos,
o cérebro daquela pessoa não esteve ali. Esteve no outro Isso é lado. essencial. E esse é o poder do humor. E tu há bocado falaste de felicidade. Felicidade são esses momentos. Só temos a criar mais ao longo da nossa vida, portanto, e do nosso dia também. Portanto, o humor é uma ferramenta fundamental. Quem quiser aprender mais ou usar mais, tira daí vantagens, com toda a certeza. Exatamente. Portanto, Até o recado final que eu gostaria de deixar para o pessoal aqui, apesar desse meu delay de voz aqui, que também é estranho de ouvir, é a forma como você encara e percebe a felicidade. A felicidade está em todos os momentos da nossa vida. Sabe? Então, assim, basta você ser inteligente o suficiente para conseguir encontrar ela nesses pequenos momentos e se recompensar desses momentos de felicidade, sabe? Então, assim, eu vejo pessoas que têm tão pouco e são tão felizes, e eu vejo pessoas que têm tanto e não são felizes. Então, a felicidade não está em nada a não ser dentro da sua própria cabeça. Sim, E eu acho que é isso que a gente faz, sabe? Sim, e o humor também está. Ou seja, se as coisas estão bem, nós estamos bem, há humor, não é? Há boa disposição, etc. Se as coisas estão mal, também há humor. Exatamente. Nós estamos do lado errado da barricada. Exatamente. Porque este é um dos truques que um comediante, quando alguém que trabalha em comédia ou em humor, tem que ter, nem sei se todos o terão ou se todos o terão isso em todos os momentos. Mas quando me acontece uma coisa menos boa a mim, eu sou comediante, eu tenho noção que aquela coisa menos boa que me aconteceu a mim tem um lado cómico. Ou seja, algures no mundo imaginado ou não, haverá alguém que, olhando para a dor que eu estou a sentir agora, se ria. Okay? Há sempre um lado cómico, ou quase sempre um lado cómico nas situações. A não ser que sejam tragédias violentíssimas, mas em todos os dramas há sempre um lado cómico. Nem sempre nós nos conseguimos colocar desse lado, mas ao termos noção que ele existe, faz com que às vezes a gente chegue lá mais rápido. E aqui numa conversa também, o exemplo que eu te dei foi, já te aconteceram coisas menos boas em que tu choraste e passado 5 anos, ao recordares, ao olhares para trás, epá, eu era tão burro e não sei o quê, riste da situação. O truque é tentar encurtar a distância entre o drama e o humor. Porque o lado cómico está lá quase sempre. É isso aí. Amigo, deixa o seu recado final aí. E a gente se despede para a próxima. Exatamente. Na próxima segunda-feira, às 8 horas, cá estaremos aqui nós para a nossa dose semanal de humor no mês de setembro, outubro, não é? É isso aí. É um outono bem disposto. Obrigado a todos que estão por aqui e até breve. Obrigado, gente. Desculpa os erros técnicos, os problemas técnicos, mas o Paulo vai assinar uma operadora de internet e vai parar de roubar a internet do vizinho, tá bom? Abraço. Se calhar é o vizinho que me está a roubar a internet a mim. Agora que falas nisso, tenho que alterar aqui. Fica atento. Obrigado. Tchau. Tchau. Fica bem. Até Boa mais. semana a todos. Valeu.